Quem é o apóstolo Paulo e qual foi a sua contribuição para a proclamação do Evangelho a toda parte do mundo? Olá, hoje vamos falar sobre o chamado do apóstolo Paulo. Nós hoje vamos falar do percurso dele, como ele foi chamado e como era a vida dele antes de ser o apóstolo Paulo. Agora vamos falar da vida do Paulo antes de se tornar o apóstolo. Paulo, antes de se tornar apóstolo, era um chamado Saulo e ele dedicava-se à perseguição aos cristãos. Então, nem sempre ele foi apóstolo. No início, ele era contra o cristianismo. No início, ele perseguia todas as pessoas que proclamassem o nome de Jesus Cristo. E para entendermos melhor essa história, vamos abrir nossa Bíblia no livro de Atos, capítulo 8, versículo 3. Passo a ler, acompanhe. Versículo 3. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e os encerrava na prisão. Versículo 4. Mas os que andavam dispersos iam por toda a parte e anunciando a palavra. Nessa parte nós podemos entender muito bem que o apóstolo Paulo era contra o cristianismo. O apóstolo Paulo era contra tudo o que proclamasse o nome de Jesus Cristo. Ainda no livro de Atos, vamos ver capítulo 9, versículo 1. Diz assim a palavra. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Versículo 2. E pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daqueles seitas, quer homens, quer mulheres, os conduzisse preso a Jerusalém. Então, Saulo ainda com aquele plano de perseguir os cristãos, com aquele plano agressivo de prender todo aquele que proclama o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele pede uma carta para dirigir-se a Damasco, a fim de prender as pessoas que ainda professavam o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas pelo caminho ele depara-se com uma grande luz. Vamos ver isso em livro de Atos 9, versículo 3. Diz assim a palavra. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Versículo 4. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Versículo 6. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Versículo 7. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo nada. Então, eles conseguiam ouvir a voz que falava com Saulo, mas não conseguiam ver quem estava a falar. Somente Saulo conseguia ver essa grande luz que, por meio dela, ouvia-se uma voz de Jesus Cristo a falar com ele. Aquele que perseguia os cristãos tornou-se um dos maiores apóstolos já visto em todos os tempos. A missão de Saulo naquele dia era de ir a Damasco e destruir todo aquele que se chamava cristão, todo aquele que professava o nome do Senhor Jesus Cristo, mas pelo caminho todo mundo. Vamos ver agora Atos 9, versículo 8, o que diz. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém, e guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. 9. E esteve 3 dias sem ver e nem comeu
nem bebeu. E havia ainda mais um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Isso em versículo 11. Versículo 12, diz assim a palavra: E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Versículo 14. E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Então, Ananias, quando recebe essa visão de ir ao encontro de Saulo, ele volta a responder ao Senhor: eu ouvi muitos a falar sobre este homem. Ele tem atormentado ou perseguido os seus santos em Jerusalém. Mas o Senhor mesmo assim manda o Ananias ao encontro de Saulo. O Senhor, em resposta a Ananias, ele disse o seguinte, no Atos 9, versículo 15. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Meus irmãos, onde todo mundo via um destruidor, onde as pessoas sofriam por ver Saulo como destruidor, ao ver Saulo como perseguidor dos cristãos, Deus viu no Saulo um vaso escolhido para a proclamação do Evangelho. Não importa em que estado o irmão está, não importa quantos pecados o irmão já fez, mas hoje podes te arrepender e converter-se ao Senhor e fazer a vontade do Senhor acontecer. Saulo era um perseguidor dos cristãos, mas a partir do momento que o Senhor entrou na sua vida, ele o aceitou, a vida dele mudou. Vamos acompanhar ainda a história do chamado do Saulo no próximo capítulo. Obrigado. Até lá. Olá, meu nome é Alfredo.